Bem-vindos, queridos jovens, para mais essa aula onde abordaremos o bloco de escrituras de Mosias 7 e 8. Essa aula vai te ajudar a compreender melhor por que os profetas também são chamados de videntes e qual o papel do vidente no plano do Pai Celestial. Estamos na época do rei Lime. O rei Lime era neto de Zênife e filho do rei Noé, aquele rei malvado que mandou matar o profeta Binade e cometeu muitos pecados. Mas ao contrário do seu pai, o rei Lime era justo e fiel a Deus. O rei Lime pediu ajuda numa tarefa que ele não podia realizar, e um homem chamado Amon o aconselhou a buscar um profeta. Amon também ensinou sobre a importante função de um profeta como vidente e revelador. Hoje em dia, nós temos um profeta vivo na Terra, e ele se chama Russell M. Nelson. Ele é o nosso vidente e revelador. O elder Jim Davis, dos 70, ensinou: ouvir e seguir os profetas vivos terá efeitos profundos e até mesmo determinantes em nossa vida. Seremos fortalecidos, teremos mais segurança e confiança no Senhor. Ouviremos a palavra do Senhor. Vamos à primeira pergunta. Como os conselhos do nosso profeta atual fazem diferença na sua vida? Vamos voltar à história do rei Lime. Quando o pai do rei Benjamim era rei, um homem chamado Zênife saiu de Zaraenla com um grupo de pessoas em direção à terra de Nefe. Por muitos anos, ninguém mais ouviu falar do grupo de Zênife. Por isso, o rei Mosias, que era filho do rei Benjamim, mandou um grupo liderado por Amon para procurá-los. Quando Amon e seu grupo os encontrou, eles estavam sendo liderados pelo rei Lime, que era neto de Zênife. Eles tinham sido escravizados pelos lamanitas. O rei Lime disse para Amon que tinha enviado um grupo para encontrá-los, mas esse grupo não foi bem sucedido. Ao invés de encontrar o povo de Nefe, o grupo do rei Lime encontrou um registro escrito em 24 placas de ouro. O rei Lime esperava que Amon pudesse traduzir ou pudesse indicar alguém para traduzir esse registro. Vamos ver o que diz Mosias 8, 11 e 12. E ainda trouxeram espadas cujos punhos se haviam estragado e cujas lâminas estavam corroídas de ferrugem. E não há na terra alguém capaz de interpretar línguas, isto é, as gravações que estão nas placas. Foi por isso que te perguntei, podes traduzir? E torno a perguntar-te, sabes de alguém que possa traduzir? Porque desejo que esses registros sejam traduzidos para a nossa língua, pois talvez nos possam dar informações sobre os remanescentes do povo que foi destruído, do qual vieram estes registros. Ou talvez nos deem informações sobre o próprio povo que foi destruído, e desejo saber a causa de sua destruição. E Amon respondeu o seguinte nos versículos 13 e 14. Posso indicar-te com segurança, ó rei, um homem capaz de traduzir os registros, porque possui algo com que pode olhar e traduzir todos os registros da antiguidade, e é um dom de Deus. E esses objetos são chamados intérpretes, e nenhum homem os pode olhar a menos que lhe seja ordenado, para que não procure o que não deve e pereça. E quem quer que receba ordem para olhá-los é chamado vidente. E eis que o rei do povo que está na terra de Zaraenla é o homem que recebeu ordem para fazer estas coisas, e que possui esse grande dom de Deus. E Amon continuou falando sobre o papel do profeta como vidente nos versículos 15 a 18. Ele disse o seguinte: e o rei disse que um vidente é maior que um profeta. E Amon disse que um vidente é também revelador e profeta, e que não há dom maior que um homem possa ter, a não ser que possuísse o poder de Deus, que ninguém pode possuir. Contudo, o homem pode receber grande poder de Deus. Um vidente, porém, pode saber tanto de coisas passadas como de coisas futuras, e por meio deles todas as coisas serão reveladas, ou seja, coisas secretas serão manifestadas e coisas ocultas virão à luz, e darão a conhecer coisas que não são conhecidas, e também manifestarão coisas que de outra maneira não poderiam ser conhecidas.
Assim, Deus providenciou um meio para que o homem, pela fé, pudesse operar grandes milagres. Portanto, ele se torna um grande benefício para seus semelhantes. O Guia para Estudo das Escrituras explica o papel de um vidente da seguinte forma: pessoa autorizada por Deus a ver com os olhos espirituais as coisas que Deus escondeu do mundo. Ele é um revelador e profeta. No livro de Mórmon, Amon ensinou que apenas um vidente poderia usar intérpretes especiais, ou o Urim e Tumim. O vidente conhece o passado, o presente e o futuro. Na antiguidade, o profeta era muitas vezes chamado de vidente. E vamos à nossa segunda pergunta. O que você aprendeu sobre o papel do profeta como um vidente? Você já pensou sobre as evidências de que os nossos profetas e apóstolos atuais são videntes e reveladores? Podemos receber revelação atualmente através dos discursos das conferências gerais, bem como de proclamações e declarações feitas pela primeira presidência ou pelo Quórum dos 12 Apóstolos. Recentemente, a primeira presidência lançou um folheto chamado A Força dos Jovens, onde escreveu uma linda mensagem para os jovens de todo o mundo. Vamos ver essa mensagem? Queridos jovens, nós os amamos e confiamos em vocês. Vocês estão realmente entre os espíritos escolhidos do Pai Celestial, enviados à Terra nesta época para fazer coisas importantes. Pode haver ocasiões em que não se sintam fortes ou capazes, isso é normal. Especialmente nesses momentos, voltem-se para o Salvador. Ele é a força dos jovens. Este guia vai ajudá-los a construir um sólido alicerce para fazer escolhas para permanecer no caminho do convênio. Vai ajudá-los a se preparar para fazer convênios sagrados no templo, preparar-se para servir missão e encontrar alegria em seguir Jesus Cristo por toda a vida. Esperamos que sintam que pertencem à Igreja do Salvador e que tenham o poder dele para cumprir seus propósitos para vocês. Sabemos que Deus vive. É nossa oração que permaneçam firmes no caminho do convênio que leva de volta ao Pai Celestial. Se fizerem isso, serão uma influência para o bem, compartilhando o Evangelho plenamente e preparando o mundo para a segunda vinda do Salvador, a primeira presidência. Os padrões estabelecidos pelo livreto Força dos Jovens demonstram a qualidade de vidente de nosso profeta e apóstolos atuais. Eles realmente conseguem enxergar mais longe do que eu e você. Eles conseguem nos alertar dos perigos do mundo e nos dar orientação e padrões para que possamos nos proteger. Vamos assistir o vídeo a seguir, que vai nos mostrar como um grupo de jovens aprendeu que deveria ouvir as vozes certas ao traçar o curso da sua jornada. Nosso Pai Celestial ama todos os seus filhos e deseja que eles saibam e entendam o seu plano de felicidade. Portanto, Ele chama profetas, que foram ordenados com poder e autoridade para agir em nome de Deus para a salvação de seus filhos. Para estar em harmonia com os propósitos divinos, apoiamos o profeta e decidimos viver de acordo com suas palavras. Que lugar lindo! Este é o segredo para uma aventura de verdade, se quiserem. Quer dizer, sair da trilha? Isso não é perigoso? Não? Tá vendo essas linhas aqui? Quanto mais juntas, mais íngreme é o terreno. Então, esse ponto aqui é aquele penhasco ali. Fácil. Segue as linhas e não tem perigo? Bem, acho melhor te levarmos pro trabalho. Está ficando frio. Olha, eu ouvi falar que tem uns penhascos de onde se pode jogar pedras. Parece legal, mas por que arriscar? Por que não? A casa do Senhor é uma casa de ordem e nunca precisamos ser enganados sobre onde procurar respostas para nossas perguntas ou incertezas sobre que voz seguir. Não precisamos ser levados em roda por todo o vento de doutrina.
Acho que não é por aqui. Claro que é. Não é, Colton? Ele sabe o caminho. Não sabe? Sim. É por aqui. Certeza que é por aqui? Sim, sim. Você tá bem? Tem que ser por aqui. Gente, eu não me sinto bem. Para, Colton. Vamos olhar naquele mapa. Não. Deve ter caído do meu bolso. Está frio. Tá ficando escuro. Você estragou tudo, Colton. De acordo com os padrões do mundo, seguir o profeta pode não ser popular, politicamente correto ou socialmente aceitável. Mas seguir o profeta é sempre certo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estamos em perigo. Não temos tempo para isso. Não temos tempo para mais nada além disso. Podemos escolher ignorar, menosprezar, pisar as palavras de Cristo ditas por seus servos ordenados ou rebelar-nos contra elas. Mas o Salvador ensinou que aqueles que assim fazem serão cortados do seu povo do convênio. Por intermédio dos profetas, o Senhor revela as verdades de salvação, a salvação que está em Cristo, e Ele traça o curso que conduz à vida eterna. As palavras dos profetas são como maná para nossa alma. Quando compartilhamos, somos abençoados, protegidos e preservados, tanto material como espiritualmente. Quando nos banqueteamos com as palavras deles, aprendemos a vir a Cristo e viver. Conseguimos. Sim. Vamos conhecer melhor o nosso profeta vivo? Acompanhe o vídeo a seguir para conhecer um pouco mais sobre a vida deste homem profeta, presidente Russell M. Nelson.
O elder Neil L. Anderson disse o seguinte: o papel mais importante do profeta do Senhor é nos ensinar a respeito do Salvador e nos conduzir a ele. Um profeta é um atalaia na torre, que nos protege dos perigos espirituais que talvez não enxerguemos. Para aqueles que diligentemente buscam a vida eterna, a voz do profeta traz segurança espiritual em uma época muito conturbada. Um profeta não se coloca entre vocês e o Salvador. Em vez disso, ele se coloca ao seu lado e aponta o caminho para o Salvador. A maior dádiva e a maior responsabilidade de um profeta para nós são seu firme testemunho, seu conhecimento seguro de que Jesus é o Cristo. Tal como Pedro na antiguidade, nosso profeta declara: ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No futuro, ao olharmos para trás, para a nossa mortalidade, vamos nos alegrar que estivemos na terra na época de um profeta vivo. Vamos analisar esta figura. Aí nós temos um castelo medieval e ali no fundo tem uma torre. Então aquela torre era usada pelos atalaias. Então essa torre era um lugar elevado onde o atalaia ou um vigia ficava vigiando o território circundante. Normalmente integra o sistema defensivo de um castelo, sendo distribuídas em lugares estratégicos na área ao redor. Em caso de ameaça, esses vigilantes nas atalaias vão dar avisos ou sinais aos defensores do castelo. Eles enxergam mais longe. Conseguem ver a relação entre os atalaias e os profetas? Voltando à nossa história do rei Lime, Amon se referiu a Mosias, pois Mosias era o rei dos nefitas na época e também era o profeta. Ele possuía autoridade divina para traduzir aquelas 24 placas de ouro. E a tradução dessas placas é encontrada no livro de Éter,
que estudaremos no próximo semestre. O rei Lime ficou muito alegre por saber que teria alguém capaz de traduzir aquelas placas. Vamos ver como ele expressou seus sentimentos lá nos versículos 19 e 20 de Mosias capítulo 8. E então, quando Amon terminou de dizer essas palavras, o rei alegrou-se imensamente e rendeu graças a Deus, dizendo: sem dúvidas, estas placas contêm um grande mistério e estes intérpretes foram, sem dúvida, preparados com o fim de revelar todos esses mistérios aos filhos dos homens. Ó, quão maravilhosas são as obras do Senhor e por quanto tempo ele é tolerante com seu povo. Sim, e quão cego e impenetrável é o entendimento dos filhos dos homens, porque não procuram sabedoria nem desejam que ela os governe. Vamos à nossa terceira pergunta. Como você se sente a respeito do Pai Celestial por ele ter providenciado profetas, videntes e reveladores para os nossos dias? Querido jovem, a cada vez que levantamos o nosso braço direito lá nas conferências gerais, em apoio ao nosso profeta e apóstolos, nós estamos dizendo que sabemos que eles são videntes e reveladores. Estamos dizendo que queremos seguir os seus conselhos. Dizemos que os aceitamos como servos enviados do Pai Celestial para nos guiar. Nós os reconhecemos como testemunhas especiais de Jesus Cristo e como videntes e reveladores da vontade de Deus para os nossos dias. Que possamos levantar os nossos braços com orgulho e devoção, tendo conhecimento de que existe um Deus que nos ama e que zela por nós, que possamos ouvi-los e, mesmo quando não entendemos totalmente, que possamos obedecer seus conselhos. Testifico que o nosso profeta atual, presidente Russell M. Nelson, é o nosso vidente e revelador dos dias atuais. Que suas palavras são inspiradas e são voltadas para nós e para o nosso tempo. E é essa aula e esse testemunho que eu deixo com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.